assunto do Teoria e Prática de hoje é muito importante, pois mais de 25 milhões de pessoas provavelmente vão utilizar o imposto de renda. Todo ano, muitas pessoas precisam fazer essa declaração, mas ainda existem várias dúvidas. Para sanar um pouco dessas dúvidas, eu estou no estúdio com o professor Paulo Furlan, que é contador e proprietário da Gênesis Soluções Empresariais. Professor Paulo, o que é o imposto de renda? O imposto de renda, Érica, ele é o fechamento anual da prestação de contas de todo o rendimento que a pessoa física tem durante um exercício fiscal, que no caso desse ano é o ano de 2012. E, independente de ela ter uma empresa, ela precisa declarar como pessoa física? Sim. Toda pessoa física, ela tem um rendimento. Ou é um aluguel, ou é uma aposentadoria, ou o próprio salário. Entendo esse rendimento, inclusive o Prolabore para quem é empresário. Entendo esse rendimento, obrigatoriamente, ele tem que fazer uma declaração de rendas para o fisco. E quem declara, assim, existe um perfil dessa pessoa que declara? Porque algumas pessoas são isentas. Qual é o perfil dessa pessoa que precisa declarar o imposto de renda? A pessoa que precisa declarar o imposto de renda, geralmente é quem tem um rendimento anual de até R$ 25.500 aproximadamente. Anual? Anual. Certo. Ou tenha algum tipo de imóvel que ultrapasse R$ 300 mil. Entendi, mas e nesse sentido, então, se estiver fora dessas duas considerações, a pessoa é isenta e não precisa fazer a declaração? Na verdade, a pessoa não é isenta. Ela não é obrigada a declarar, que é um pouquinho diferente. Normalmente, a gente sempre orienta para que as pessoas façam a sua declaração de imposto de renda, independente de atingir essa meta ou não. Por quê? No ano seguinte, você pode ter, por exemplo, o aumento da sua renda, que ninguém espera ter uma renda sempre fixa, e entenda esse aumento, você pode assumir algum compromisso, exemplo, comprar um carro a prazo, comprar um imóvel a prazo, e se você não tem como comprovar de onde veio esse bem que você comprou, fica difícil de você começar a fazer a próxima declaração de imposto de renda. Certo, mas se essa pessoa que tem um salário, por exemplo, menor que 25 mil mais ou menos ao ano, e ela faz a declaração, ela não necessariamente vai ter que pagar algum imposto ao fazer a declaração? Até os 25.500, automaticamente ele já está isenta. Então ela não paga, mesmo não fazendo paga. ela não paga? Não paga. Certo. Mais ou menos qual é a faixa de pagamento de uma pessoa acima desse valor, que tenha que fazer a declaração? A declaração ela depende muito de algumas variações. Além do rendimento, existem os descontos, que são os descontos por dependente, instrução de educação, desconto com pensão alimentícia, e desconto com pagamentos de médicos, fonoaudiólogos, psiquiatra, psicólogo. Então varia muito, na verdade. Varia muito, não dá para falar assim que vai pagar ou vai deixar de pagar. É claro que quanto maior o rendimento, com certeza a pessoa física vai pagar mais imposto. Essas pessoas precisam pagar. E, professor Paulo, existe uma declaração chamada de completa e uma que é simplificada. Qual a diferença entre elas? Isso é uma opção que a Receita Federal vem dando para todos os declarantes de imposto de renda. A declaração completa é a declaração onde você lança todos os seus recebimentos e pagamentos, certo? Normalmente, ela pode ou não dar imposto a pagar. Já a declaração simplificada, o fornecedor de informação para a Receita Federal necessariamente não tem que declarar todos os pagamentos. Ele se vangloria da utilização de um desconto padrão de 20% sobre a receita bruta, que às vezes é muito mais do que ele gastou de despesa. Então, mas como que eu posso saber qual que eu deveria usar, então? O próprio programa da Receita, ele faz a simulação para você, para saber qual dos dois é melhor. A partir do preenchimento inicial, a partir do preenchimento. Ele direciona? Ele mesmo direciona. Ele faz a completa e a simplificada ao mesmo tempo. E aí tem casos, por exemplo, do casal. É melhor fazer uma declaração conjunta ou é melhor individual? Quando os dois trabalham no casal, quando os dois têm renda, a declaração sempre é melhor fazer separada, né? Inclusive, a declaração de bens podem também ser feitos 50% para cada um ou colocar tudo na declaração de um só. Inclusive, quando os dependentes também têm renda. Às vezes, a renda do dependente pode ser colocada junto com a do titular da declaração ou fazer separado para não pagar imposto. Então, mas quando isso acontece? Porque aí fica uma curiosidade.
Por exemplo, eu tenho meu marido e nós declaramos de forma individual. Temos essa possibilidade, talvez os bens para um, alguns bens para o outro. Mas existe uma vantagem, você disse que é melhor que seja feito individual. Mas isso gera alguma vantagem, por exemplo, de restituição de algum valor? Claro que gera. É essa a vantagem principal. É uma tabela progressiva, a tabela utilizada pela Receita Federal. Ou seja, quanto maior for o rendimento bruto, a faixa da tabela que você vai ter incidência de imposto de renda também é maior. Se você consegue dividir isso em 2, automaticamente você vai cair numa faixa menor. Então aí eu pago menos imposto e a possibilidade de restituição é um pouco maior. Sim. E como que eu faço então para declarar os dependentes? Os dependentes é declarado a bel prazer, ou na declaração de um ou na declaração de outro. Mas eu tenho que necessariamente declarar quando eles têm um salário. Não, dependente você declara disso. Até 21 anos. Até 21 anos, até 21 anos ele é dependente, e até 24 anos se ele estiver estudando com comprovação de que está estudando em universidade. Certo. E nós falamos a respeito de algumas deduções, mas eu vou pedir para a gente falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então, Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com Teoria e Prática. Professor Paulo, há várias possibilidades de deduções em relação ao imposto de renda. Quais são elas, num contexto mais geral? No contexto geral, a principal são os dependentes. Os dependentes podem fazer com que sofram deduções no imposto de renda? Sim. Um dependente ele sofre uma dedução de R$ 1.192 por dependente. Poxa, isso é bastante. É bastante. Um dependente, além de ser os filhos, pode ser a esposa, se ela não tiver renda, e algum arrimo de família, que a pessoa esteja tomando conta sobre sua dependência, pai, mãe, avó, algum sobrinho. E é interessante porque hoje há duas possibilidades. Por exemplo, contratar um escritório como o seu ou fazer direto pela internet. As pessoas que fazem direto, elas sabem de todos esses pontos ou elas acertam ao colocar todos esses pontos? Na verdade, existe uma corrente dentro da Receita Federal de que não há necessidade e nunca houve de que se utilizasse um contador ou um profissional para fazer a sua declaração de imposto de renda. Parte do princípio que cada um teria que fazer a sua. E tem essa competência e consegue fazer. Consegue. Então, basta mas tentar. Parte desse princípio. Sim. Mas não significa que na prática isso seja de fato comum. Na prática, a gente vai entrar naquela mesma discrepância que acontecia quando mudaram o caixa do banco e colocaram uma máquina para atender o cliente. Sem dúvida. Vai chegar nessa mesma
nessa mesma Que ocasião. há pessoas que no banco talvez não consigam fazer alguns trâmites bancários sozinhos. Que às vezes precisa daquela menininha bonita para atender o pessoal. E tem muita menininha bonita lá no escritório? Não, só tem eu. Ah. E não sou menininha. Mas nesse aspecto os clientes continuam fazendo com você. Existe um costume, né? O governo tem implantado tudo online, tudo pela internet. De qualquer tudo maneira, forma você utiliza a internet para fazer. Sim. Mas esse cliente, ele acredita que fazendo com você, talvez fique mais correto, ou ele não tenha tanto trabalho. Normalmente é isso que eles falam? Com certeza, a facilidade é que toda essa informação ela está acumulada nos longos de 50 anos em que se é feita a declaração de rendas. Sim. Eu faço somente há 30. Então, Há 30 eu tenho um anos. pouquinho de experiência para fazer com certa facilidade. Sim. Né? Além do que, a legislação ele é muito... O Manual do Imposto de Renda ele tem 58 páginas. É bastante. É bastante coisa para ler, então não dá tempo. E a pessoa praticamente teria que fazer um curso para ter esse Para conhecimento. fazer simplesmente o Simplesmente o imposto imposto de dela renda. e talvez dos familiares. É a mesma coisa de fazer o IPVA do carro. Sim. Né? Todo mundo pode ir no banco e tentar fazer sozinho, mas é mais fácil pagar R$40 para o despachante e ele te entrega o documento pronto. Sim, é verdade. E professor, em relação ainda às deduções médicas, como funcionam? As deduções médicas elas têm que ter um recibo do médico com a informação do CPF e do CRM desse médico para você poder lançar. Mas e os planos de saúde também entram nisso? Plano de saúde. O que eu tenho que entregar, por exemplo, do plano de saúde? No pra plano ter uma de dedução? saúde, normalmente ele vem na própria informe de rendimento da empresa, vem marcadinho o plano de saúde. Se você paga particularmente, no carnezinho no plano de saúde tem o nome do plano de saúde e o CNPJ lá. Que é onde pode ser lançado. Que é onde você vai pegar esse nome da empresa e o CNPJ, lançar na declaração de imposto de renda e o valor é ilimitado. E as Desconto. deduções com educação? Deduções com educação, essa sim é limitada. Tanto a educação do titular quanto a dos dependentes tem que ser lançada. Da mesma forma que um carnê da escola, você pega o nome da escola, o CNPJ da escola e lança todos os valores que foram pagos durante o ano. Durante o ano, em relação a todos os Inclusive familiares. material de escola que foi comprado. Mas para isso eu tenho que guardar livros, todos esses recibos sim. e identificar, por exemplo, se eu comprei um material numa livraria, eu tenho que identificar essa material livraria? que você compra na escola. Ah, da escola. Porque na escola vai ter o nome e o CNPJ. Certo. Então, por exemplo, se eu faço um curso de inglês, normalmente tem um material daquela escola, somente daquele curso. Isso eu posso deduzir também. Tem mais alguma dedução que é importante ser salientada? Olha, tem dedução que o pessoal costuma deixar passar. O aluguel, por exemplo, tem que ser informado. Para quem recebe o aluguel ou para quem paga? E para quem recebe. Porque a Receita Federal faz um cruzamento da informação. Se a pessoa que recebe não declara e você paga, ela vai ficar com esse rendimento assim, meio que sumido virtualmente. E acaba aparecendo no fechamento de contas que é feito no banco. Então, os dois, tanto recebendo aluguel quanto pagando aluguel, tem que declarar. Nós precisamos declarar. Tem alguns assuntos, por exemplo, com referência aos imóveis, a doações, mas eu vou segurar essa informação para a gente falar no próximo bloco. Tá bom. Ok? O Teoria e Prática volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança. Com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professor Paulo, em relação às doações, como funciona isso na declaração? A declaração de renda, inclusive, deste ano, permite que se faça doações e doações para partidos políticos. Isso também? Também. E doações também para entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas, como criança que cuida de criança e adolescente, meio ambiente ou coisa do tipo. Desde que exista um conselho na cidade, você pode fazer a doação através de um recibo onde coloque-se o nome da entidade e o CNPJ sempre, e é aceito. E existe algum limite para isso que é aceitável? Não tem limite, porém, de acordo com a declaração de imposto de renda, existe uma tabela onde se pode lançar essa doação como despesa ou somente parte dela. Entendi. E em relação às declarações dos bens da pessoa, como que ela é feita a relação no imposto de renda? A declaração de bens e as dívidas e ônus são duas declarações que têm que ser bem elaborada para tomar um cuidado grande, que no cruzamento da declaração de imposto de renda é onde a Receita Federal costuma pegar na famosa malha fina os declarantes. A declaração de bens funciona assim: tudo que você comprar, móveis, imóveis, terrenos, construções ou benfeitorias que você faça nesses terrenos ou nos seus imóveis, você tem que todo ano colocar esses valores e ir lançando. E vai ser checado se a quantidade que você teve de rendimento comporta você ter adquirido esses bens. Um exemplo, se você teve um rendimento de 30 mil no ano e compra um imóvel de 150 mil, parece que não vai bater a informação. Sim. E a Receita Federal automaticamente fecha essa informação, cruza e chama você para explicar de onde apareceu a diferença desse dinheiro que não está lançada. E são coisas distintas, por exemplo, o bem que a pessoa possui do imóvel e o aluguel, ela tem que declarar os dois de forma distinta. Sim, quando a pessoa tem imóveis, ela lança todos esses bens à declaração, que é a posse dela, né? Se ela tem esse imóvel, dificilmente é que deixa o imóvel fechado, ela está alugando. Sim. Então ela tem que lançar esse rendimento do aluguel também, pagando imposto de renda ou não, fazendo parte do rendimento bruto da declaração de imposto de renda dela. E você disse que tinha os bens de imóveis e os bens móveis. Qual a diferença disso? Os imóveis são os terrenos, casas, e os móveis é carro, moto, barco, avião, que também helicóptero, precisa ser declarado. Que também tem que ser declarado. Por quê? Esses bens, tanto os veículos quanto os imóveis, eles são, agora a Receita Federal consegue fazer um cruzamento. O cartório de registro de imóveis, ele fornece a informação do CNPJ e da quantidade de valor que foi lançado e de todos os imóveis que você compra. O Detran informa para a Receita Federal também todos os veículos que você registra no seu nome. Automaticamente, o valor que foi registrado, a marca do veículo e o ano. Tá ok? O cartão de crédito informa para a Receita Federal tudo que você gastou com o cartão. Ou seja, fica muito fácil o computador cruzar CPF versus rendimento.
Se você está tendo um rendimento que não comporta os seus gastos, é chamado a malha fina para prestar contas. Sem dúvida. E aí você até citou o cartão de crédito. Como ficam os investimentos? Tem investimentos que são declarados e alguns que não precisam ser? Os investimentos, todos eles devem ser declarados, porque o Banco Central, a partir de R$5.000, ele é obrigado a informar qualquer tipo de movimentação na conta corrente dos seus clientes para a Receita Federal. Ou seja, se você tem uma poupança de R$5.000, compras de ações no valor de R$5.000, ou CDB, RDB, overnight que você tenha feito, você tem que fazer essa declaração porque a Receita Federal vai cruzar. Detalhe, o único rendimento que é isento de imposto de renda é os juros da poupança. O juro da poupança, independente do valor, ele é isento de imposto de renda. E aí, se nós pensarmos de uma forma lógica, tudo bem que a poupança pode não render tudo aquilo que um outro investimento talvez o faria, mas deixar um dinheiro na poupança seria melhor para não ter que declarar no imposto de renda? Com certeza. Não Isso aí é um trabalho que a gente chama de planejamento tributário, né? Quando uma pessoa física tem um volume de investimentos, de aplicações muito alto, ela tem que fazer esse cálculo, se compensa às vezes deixar alguns valores de movimentação de curto ou longo prazo para se pagar o imposto de renda. Lembrando que aplicações de longo prazo em CDB e RDB, quanto maior o tempo que o dinheiro fica aplicado, menor é o juro, menor é o imposto de renda sobre o lucro dessa aplicação. Entendi. Então também tem essa comparação, por isso que exige um planejamento anterior. Então nós temos ainda mais algumas dúvidas sobre aposentadoria, pensão alimentícia e como fica daqui a alguns anos essa declaração. Mas deixamos isso para o próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professor Paulo, como fica a declaração da pensão alimentícia? A pensão alimentícia ela tem que ser declarada tanto de quem recebe quanto de quem paga. Com um pequeno detalhe, ela tem que ser judicial. Ou seja, a pensão alimentícia tem que ter um trâmite no fórum, através de um processo de pensão alimentícia, para que se possa ser deduzida na declaração de imposto de renda de quem paga e é um rendimento que entra na declaração de imposto de renda da mãe ou do pai que recebe. Certo. E uma pessoa, nós falamos no primeiro bloco em relação a quanto essa pessoa deveria ganhar anualmente para declarar esse imposto de renda. Como fica então o aposentado? O aposentado, o rendimento dele, ele entra numa faixa de rendimentos isentos ou não tributáveis. Tal como o 13º salário,
que é um rendimento não tributável, a pensão por aposentadoria também. Então, a partir dos 65 anos, o pensionista do INSS lança o valor de que ele recebe como isento ou não tributável. Então, fica praticamente na mesma situação, imposto, mas com algumas considerações diferenciadas. Professor, quando há um erro na declaração, há possibilidade de fazer retificação? Sim, aí vai uma dica fantástica. Quando você não integra a declaração de imposto de renda, você tem uma multa pelo atraso da entrega, no valor de R$ 165 aproximadamente. Essa é a única multa paga em relação ao imposto de renda? Por não entregar a declaração de imposto de renda. No prazo? No prazo. Porém, o que a gente sempre orienta aos clientes? Entregue a sua declaração, mesmo que faltando alguma coisa ou com alguma informação errada, e faça a retificação posteriormente. Por quê? A retificação não tem custo nenhum e pode ser feita quantas forem necessárias. Aí não envolve essa multa? Não tem a multa para entrega no prazo. E depois tem prazo para fazer essa retificação? A retificação tem o prazo de 5 anos, que é quando prescreve. 5 anos? Quando prescreve. Então é bastante. Prazo. Sim. E qual é a data máxima de entrega nos anos? A Receita Federal tem mantido esse prazo e dificilmente ela prorroga. Nos últimos 15 anos ela não tem feito essa prorrogação. Esse ano é dia 30 de abril, né? Para quem entrega via internet, Facebook, Palm, Pendrive, o raio que o parte que tem por aí, a gente consegue fazer isso até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Do dia 30 de abril. Isso em 2013. 2013. Se você for entregar através de disquete, que pode ser entregue ainda na agência do banco, dentro do horário comercial. E há quem entregue ainda em disquete? Por incrível que pareça, ainda existe quem entregue em disquete. É interessante porque alguma das pessoas, provavelmente, que vão nos assistir, alguns alunos mais jovens, provavelmente vão querer saber o que é um disquete. Professor, eu gostaria então que você colocasse se há alguma dúvida a mais que as pessoas costumam ter em relação a esse imposto de renda, essa declaração, ou não, se tudo que nós falamos aqui é o mais básico que elas precisam saber. Para você declarar o imposto de renda nesse ano, esse aí é o básico. E realmente é o mínimo que se passa para que se possa fazer. É claro que lendo o manual, fazendo sua declaração todo ano, você passa a adquirir um certo conhecimento. Colocando apenas uma novidade que vai acontecer a partir de 2014 para frente, é que a declaração, com certeza, ela vai começar a vir pronta para as pessoas. Ou seja, uma vez que o seu CPF estiver cadastro e ativo na Receita Federal, a própria Receita vai juntar todas essas informações que ela já tem e vai começar a mandar para as pessoas simplesmente para conferir se está correto aquilo e dar o aval ou fazer alguma correção, se necessário for. E isso eu endosso. Está correto ou não está? Eu só tenho que fazer a conferência disso. É conferir se está tudo certo. Provavelmente a partir de 2014? 2015, 2014, a Receita Federal já vai estar com tudo isso pronto. E tem mais alguma mudança que está prevista? Essa é a mudança principal da Receita Federal. É a principal. Como vão ficar os escritórios? O escritório vai receber isso e passar para o cliente, por exemplo, ou não? A pessoa já vai receber e ela vai fazer novamente pela internet. O bom disso é que tanto o escritório quanto quem faz a declaração de imposto de renda, ela não vai ter mais aquela necessidade de procurar alguém para fazer. Certo? Até porque quem assina a declaração de imposto de renda é a própria pessoa que tem o CPF. Então, ela nunca pode falar que outra pessoa que fez é que é responsável pelas informações. Sim. Ou o que a Receita Federal está simplesmente fazendo é obrigando todo mundo a se utilizar, como a gente acabou de falar antes, do caixa no banco, vai ter que se utilizar da internet para fazer a sua própria declaração dentro do sigilo de cada um. Professor, então eu gostaria de agradecer a sua presença no Teoria e Prática, de fato foi bastante esclarecedora, e sugerir às pessoas que nos assistem que, se não souberem, se tiverem alguma dúvida ainda, para procurá-lo
no escritório no qual você é proprietário. Então, Ok. Gênesis Soluções Empresariais. Isso. Não vão encontrar algumas menininhas bonitas, mas vão encontrar a sua simpatia para poder fazer essa declaração de 2013. Obrigado, Professor, muito obrigada. Nós ficamos por aqui, mas se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, até sobre imposto de renda, nos envie através do teoriaeprática@uniararas.br e nós encaminhamos para o professor para que ele possa responder. Até a próxima!